A paz do Senhor, mulheres da Essência Restaurada, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe sua casa, sua família e a sua vida. Seja bem-vinda ao canal. Eu sou Tayane Paiva e neste momento abra o seu coração e permita que o Senhor fale com você neste devocional. Iniciaremos mais uma série. Nesta semana teremos o devocional Desperta, as 10 virgens, preparadas ou sem reserva. Você, mulher, você tem sido uma mulher sensata ou insensata? Prudente ou imprudente? Você tem mantido a sua lamparina acesa e com reserva? Ou somente acesa e esperando reserva? O nosso devocional está lá em Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 5. Peço que você pegue sua Bíblia e abra juntamente comigo, para você acompanhar esta passagem. A parábola das 10 virgens. O reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Amém? Glória a Deus por esta palavra. A parábola contada aqui, Jesus normalmente ele gostava de ensinar por parábola. Parábola é uma narrativa, uma maneira de ensinar algo, com o fim, de ensinar algo. E aqui, Jesus está contando uma parábola para os seus discípulos. Esta parábola, o capítulo 25, é o complemento do capítulo 24. No capítulo 24, no versículo 3, diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então aqui Jesus fala quais serão os sinais dos fins dos tempos e complementa no capítulo 25 com esta parábola das 10 virgens, mostrando ao seu discípulo como será, como acontecerá. Então ele está narrando aqui mais ou menos o que acontecerá no fim dos tempos. Então quando chegar o reino de Deus, então o reino de Deus será semelhante a estas 10 virgens. Então, aqui, nessa parábola, todas eram virgens. Todas. Só que havia um diferencial. 5 era prudente e 5 era imprudente. 5 era sábio. 5 buscava. 5 se preparava. 5 era inércia, insensata. Algumas traduções dizem louca. E as imprudentes diz assim: pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Não levaram azeite em suas vasilhas. As insensatas representam aquelas pessoas que aceitam Jesus, mas vivem por aparência. Uns olham e falam: é crente, mas fulano é crente. Mas as suas atitudes, sua maneira de viver, não condiz com o seu padrão de vida. Então, seu padrão de vida é totalmente diferente. É oculto, Porque normalmente essas pessoas não se revelam, porque diz assim, todas eram virgens. Mas, então Jesus fez essa classificação para dividir ali quem era e quem não era. E quem sabe? Quem sabe quem são as prudentes? E quem sabe quem são as imprudentes? Somente Jesus vai separar naquele grande dia as insensatas das sensatas. Então, as imprudentes não levaram reserva. Aquelas pessoas que não consagra, que não busca, mas vive buscando oração dos outros, vive atrás de oração dos outros. Irmã, faz uma oração por mim. Irmã, faz uma campanha por mim. Irmã, intercede por mim. Mas ela nunca tira um tempo, um momento para buscar, para se consagrar. Nunca, sempre está na costa, sempre quer estar debaixo de oração de alguém, mas ela não consagra, ela não busca, ela não intercede. Essas são as insensatas. Vivem de aparência. Só para dizer, entendeu? Só para dizer que tem ali, só para dizer que é crente. E aí, a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo aqui que elas não levaram azeite.
Mas as prudentes, porém, levaram as suas candeias, levaram a sua lamparina e também levaram reserva. No casamento judaico existem 3 fases. A fase do compromisso, aliança ali, que é feita entre o pai da noiva, os pais da noiva e os pais do noivo, do moço e da moça. E tem uma data de validade. Aí vem a segunda fase, que é o noivado, que é oficializado com festa, com presentes que o noivo dá para a noiva. Isso, né, é um sinal de compromisso. Tanto que, se o noivo morrer ou a noiva morrer, é considerado como viúvo e viúva, se um dos dois morrer nesta segunda fase. E se eles romperem, é considerado um divórcio. Aí a terceira fase é o casamento, que é tido ali a relação sexual. Aí o casamento funciona assim: o noivo sai em cortejo juntamente com os seus amigos para buscar a noiva. Então ele vai até a casa da noiva para levá-la. Aqui, essas 10 virgens representam as damas de honra, as amigas íntimas da noiva, amigas da noiva. Então as amigas iam até a casa da noiva, arrumava a noiva, certo? E tinha aquele momento, né? É como se fosse as madrinhas, né, da noiva. Aí o noivo vinha, buscava a noiva. E as damas teriam que ir seguir o cortejo, quando anunciava que o noivo estava chegando para o banquete. Então as noivas iam para o banquete que era dado para todos os convidados daquela ocasião, daquele casamento. Então a parábola aqui está na terceira fase, que é já o casamento. E essas virgens representam as amigas da noiva, que se prepararam para aquele momento, para estar com a noiva e celebrar o grande banquete quando anunciassem que o noivo estava vindo. Amém? Então, as imprudentes representam as pessoas que estão, mas não se preparam, que estão servindo a Jesus de aparência, mas não buscam mudança em suas vidas, não buscam se alimentar da palavra, não buscam obedecer a palavra, não buscam estar em constância com o Senhor. E as prudentes são aquelas que buscam, que anseiam, que choram pelo momento, pela chegada do Senhor, que se preparam, que se mantêm em vigilância. Então hoje, meu irmão, eu quero te perguntar: quem estamos sendo hoje? Estamos sendo as imprudentes ou estamos sendo prudentes? Jesus continua dizendo no versículo 5, que diz assim: o noivo demorou a chegar, porque não se sabia, não era marcado um horário ao certo para ele chegar. Então não se sabia o horário que ele ia chegar. Então todos deviam estar preparadas para quando ele chegar, e também deveria estar preparada caso ele demorasse. Então assim, ele demorou a chegar e o sono veio para todas. Todas ficaram com sono. Só que tem um diferencial. Eu sou mãe. Eu não durmo em paz enquanto minhas crianças não estão dormindo. E provavelmente você que é mãe também, sim, né? E provavelmente a gente nem consegue dormir quando os nossos filhos não estão na cama. Um pai de família, ele não dorme sossegado quando o carro dele está fora da garagem. Antes de fechar, conferir a porta, se está trancada. Então, aquelas prudentes, elas dormiram tranquilamente. Por quê? Porque elas tinham reserva. As loucas dormiram tranquilamente também, porque elas são acostumadas a pedir emprestado, pedir oração, pedir que alguém faça campanha, que alguém dê interceda ali, enquanto ela fica de braço cruzado. Então elas estão acostumadas, né? Que o noivo tardou mesmo, mas as minhas amigas estão aqui, elas vão emprestar um pouquinho pra gente. Claro, são amigas, não é mesmo? Só que o azeite aqui representa a fé. E a fé, ela é intransferível. A fé não tem como dividir. Quando o Senhor contar, não tem como eu pegar meu filho pelo braço e levar, até porque vai ser no abrir e fechar de olhos. Não tem como eu pegar no pé do meu marido e vamos. Não tem como ele agarrar no meu pé e subir. Cada um vai buscar por si. Você tem que buscar por você. Seu marido tem que buscar. Então assim, tem mães que passam 10 anos orando pelo filho, pelo marido, para libertar. E o Senhor liberta.
E o Senhor liberta. Aí ele vem para a igreja, só que ele tem que buscar. Ele tem que buscar o seu azeite. Ele tem que buscar a presença de Deus. Ele tem que se revertir também. Não é as suas orações que vai salvar ele. Após a sua convenção, o Espírito Santo entra na sua vida. E você tem que ser abastecido todos os dias por esta palavra. Todos os dias você tem que se alimentar. Porque senão o Espírito fica fraco. Novamente você tem uma recaída. Entenderam? Então assim, o sono veio para todas. Não veio só para as prudentes, não veio só para as imprudentes. Não, elas são imprudentes, o sono veio... Não, o sono veio para todas, mas a diferença está como elas se prepararam para dormir. Como elas se prepararam. As prudentes dormiram tranquilamente. As imprudentes também. Então, de que forma estamos nos preparando? O dia mau vai chegar para todos, porque estamos vivendo num mundo que é impossível. Está sendo impossível. Mas temos que estar com reserva, temos que estar preparadas, alimentadas, alinhadas com a palavra de Deus, alinhada com Deus em obediência, para que Ele nos revele a sua palavra. Aparência. Ser uma virgem não significa ter parte com Deus. Ser igreja não significa ter parte no reino de Deus. Hoje você está sendo ou você está tendo? Você está sendo uma virgem ou você está tendo o azeite da reserva? O azeite na sua botija. Ei, minha irmã, é tempo de despertar. É tempo de acordarmos e olhar para nós e analisar a nossa vida. Falar, Senhor, eu estou sendo quem? No reino de Deus. Quem eu estou sendo? Eu estou sendo prudente, Senhor. Senhor, se eu não estiver sendo prudente, revela a mim e me ensina a manter acesa a minha lamparina. Naquele tempo, não tinha iluminação como temos em nossas ruas hoje. Então, era preciso ter uma lamparina e o azeite era o combustível que alimentava essa lamparina para ela continuar acesa. Se não tivesse azeite, ela apagava. Então, para iluminar o caminho, precisava da lamparina. E como iluminamos o caminho se não estivermos com azeite, com a nossa fé ativa, com a nossa fé genuína? Se não estivermos buscando para mantermos a chama acesa e com reserva, precisamos buscar. Precisamos interceder. O Espírito Santo, ele está aqui, ele é o nosso auxílio, o nosso auxiliador. Ele é quem ensina e quem faz lembrar. Então é Ele que nos capacita. É dia após dia, mantendo a perseverança, que o noivo vai chegar. O noivo vai vir. Então temos que estar preparadas. Não esperando pelo azeite da outra. Estar nesse devocional é uma maneira de se preparar. É uma maneira de buscar, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é maravilhosa, esta palavra. Então, para mantermos a nossa botija acesa, cheia, precisamos nos alimentar desta palavra. Esta palavra o Senhor te convida hoje a você analisar, mulher, a sua vida. Como está? Temos vivido de aparência com a máscara? Dentro da igreja é muito fácil ser crente. É muito fácil. Eu quero ver ser crente dentro de casa. Buscar a constância de buscar ao Senhor. Quando uma mulher recebe o convite para ser uma madrinha, hoje em dia, né, é feito um manual, muitas noivas preparam um manualzinho para sugerir o que ela deve vestir, qual cor, dar um mimo, uma coisinha de cabelo, um acessório de cabelo, uma pulseira, um brinco, uma coisa. E a noiva fica feliz, né, de ter aquela madrinha. Então, aquela madrinha, ela escolheu a dedo para ela estar ali naquele casamento. Com todo o seu coração, né, uma amiga próxima. Aí a madrinha recebe o convite. Recebeu o convite. 6 meses antes, recebeu o convite. Aí, no dia do casamento, ela não comparece. Poxa, mas que triste.
Ela não se preparou, aí ela esqueceu, fez outras coisas, foi para outros lugares e simplesmente não deu a mínima para aquele momento que era tão especial para aquela noiva. Não se preparou para aquele momento. Às vezes abraçou a noiva, não, vou estar com você naquele dia. Mas não se preparou para estar lá naquele momento. Assim como o Senhor diz em uma das suas parábolas, que é preciso que o joio cresça no meio do trigo. E somente lá naquele grande dia o Senhor vai separar. Vai separar. Em qual feixe você quer estar? No feixe do trigo ou no feixe do joio? Porque ele diz que o joio, ele pega e queima. Então, aquelas prudentes, elas se prepararam. Olha, pode haver alguma coisa no meio do caminho, no meio do processo. Pode acontecer alguma coisa, qualquer coisa pode acontecer. Casamentos é o que mais tem, é imprevisto. Então, vamos se preparar, meninas. Vamos se preparar, vamos colocar azeite em nossa botija. Vamos manter unidas em oração. Vamos manter unidas em constância. Aqui está a diferença, minhas irmãs. Eram 5 prudentes. Todas elas levaram azeite. Todas elas levaram seu azeite, porque cada uma tinha sua lamparina. Uma buscava por si, cada uma buscava por si. Mas estavam juntas ali. O problema, minhas irmãs, não é dormir. O problema é como você está se preparando quando o sono vier, porque o sono é inevitável. Se você não dormir, minha irmã, morre. É assim que acontece. O sono é uma coisa inevitável. Uma hora vai chegar para todos, porque estamos nessa terra, estamos sujeitos a pecar, estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a cair. O sono ele vai chegar para todas. Mas como estamos se preparando para quando este sono vier? Porque uma hora tu vai ter que acordar do sono. Uma hora tu vai ter que acordar deste sono. E aí? O que é que tu vai fazer para iluminar o teu caminho? Como que tu vai fazer para iluminar o caminho, mulher? Se tu não estiver preparada? O segredo está no preparo. A palavra de hoje é preparo, preparadas. Não é se preparando. Não é no improviso. Não é no improviso. Temos que estar preparada. Elas já saíram de suas casas com a sua reserva. Elas não compraram no meio do caminho. Elas já saíram preparadas para um eventual imprevisto. Então, temos que estar preparadas para o grande dia. Preparadas. Ou você quer ser uma mulher insensata? Mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói. A sensata edifica a sua casa. Nós somos a coluna da nossa casa. Sabe por quê? Porque nós mulheres temos mais sensibilidade. E quanto mais buscamos, nos tornamos mais sensíveis ainda. Quando somos sensíveis ao Espírito Santo, nós conseguimos discernir o mundo espiritual. Nós somos abastecidas todos os dias. Para no dia que o sono vir, tu ter reserva e tu não cair de vez. A palavra nos diz assim: quem é santo se santifique, busque mais, ore mais, chore mais, interceda mais. E quem é sujo, se suje mais. Aí a palavra de Deus nos diz assim: seja santo porque eu sou santo. Aí tem gente que olha pra ti e fala assim: ah, só quer ser a santa. Olha lá, lá vai a santa, olha lá a Santa Rona. E se nós não formos santos, nós vamos ser o quê? Se o próprio Senhor diz que temos que ser santo porque Ele é santo, temos que ser santo sim. Temos que se santificar sim. O que é ser santo? É para aquela pessoa tocar em você e você falar: não me toca, que eu tô sentindo? Não. A santidade é para você se separar das coisas do mal, de impurezas. É uma pessoa separada para viver as coisas de Deus. Vive para Deus. Busca a Deus. Uma pessoa santa se santifica, se purifica, se consagra, se prepara. O Senhor não vem buscar pessoas que estão se preparando, não. Olha por mim, irmão. Não, hoje eu faço devocional. 10 minutinhos ali. Ai, irmã, não vou conseguir ir para oração hoje, não.
Ora por mim. Não, irmã, hoje não vou conseguir ir para a igreja, não. Ora por mim. Ora por mim. Ora por mim. E fica só nisso. A vida dela não muda. Ela continua a mesma. A vida dela não muda. Vive aquela vida estagnada. Não sai do caminho. Não sai da onde ela... Não para. Por quê? Porque falta busca. Pedi, dai-vos-á, buscar e acharei. Pois todo aquele que pede, recebe. Quando nos convertemos, Jesus, aceitamos Ele em nossas vidas, Ele nos traz o auxiliador ao nosso lado. E a Bíblia diz assim: não entristeceis o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus, a pessoa que está do nosso lado, para nos capacitar, porque não somos nada, minhas irmãs. Não é pela força humana, é pela força de Jesus, é pelo seu poder, é pela capacitação do Espírito. Jesus, quando esteve em carne aqui, quando ele se fez homem, ele precisou da capacitação do Espírito Santo para estar operando milagres e maravilhas aqui. Porque ele se fez carne, ele despiu de sua glória, de toda a sua grandeza. Então ele precisou. Então precisamos viver na dependência do Espírito para que possamos manter acesa a nossa fé. Porque não tem como transferir. Se você não buscar, minha irmã, se não buscarmos, não teremos reserva. E o sono vai vir, minha irmã. O sono vai vir, vai te pegar. E aí, quando tu acordar desse sono, o que tu vai fazer, minha irmã? Então, se hoje esse devocional estiver falando com você, você vai se analisar, se como ele falou comigo e eu me analisei, você vai se analisar e vai falar: Senhor, quem eu estou sendo na história? Prudente ou imprudente? Senhor, me capacita para eu perseverar. O reino dos céus, o reino de Deus, o céu é tomado pelo nosso esforço. Vai ter momentos, minha irmã, que você vai se ajoelhar, não vai conseguir dizer uma palavra. Mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos conhece. Ele conhece quem não vive só de aparência. Ele conhece quem busca a presença dEle. Ele conhece todo aquele grande dia. O pastor pode olhar e ver: não, aquela irmã é crente. Mas aquele grande dia, quem vai separar as nécias das prudentes é Jesus, é o noivo. É Ele que vai. Então, de que forma eu estou conduzindo a minha vida? De que forma eu estou me enchendo? De que eu estou me enchendo? É de fofoca? Uma vez no teu ouvido. E tu fala: e foi assim que aconteceu, pois já vou lá tomar satisfação. De que é que tu tá se enchendo, minha irmã? De que é que tu tá enchendo a tua botija? Qual combustível que tu tá colocando aí pra manter a tua lâmpada acesa? Olha que não vai aguentar não, hein? Olha que tua lamparina não vai aguentar muito tempo acesa, não. Tem que ter o combustível certo pra manter tua lamparina acesa. Temos que ter o combustível certo. E é isso aqui, a palavra de Deus que nos alimenta. É a palavra de Deus que nos edifica. Somente a palavra de Deus. A constância em Jesus Cristo, a constância de buscar. Precisamos ter sede da presença dEle. E manter em reserva o azeite, a fé. É se consagrando. É buscando. Não tem outro caminho. Tua irmã, tua mãe, teu pai, não tem como encher a tua botija por ti. Não tem como ela encher teu pai, tua mãe, não tem como encher a tua reserva, a tua vasilha por ti. Tu não tem como encher a reserva, a botija do teu marido. Tu pode orar por ele. Mas se ele não der lugar para o Espírito Santo operar na vida dele, o Espírito Santo não vai invadir a vida dele, porque quem invade é o inimigo de nossas almas. Buscamos muito pelos outros, esquecemos de manter a nossa reserva abastecida. E ficamos fracas e não entendemos. E ficamos cabisbaixa. Sabe? E olhamos muito para um lado, e olhamos muito para o outro. E esquecemos que o nosso alvo é o casamento. Todas estavam indo no mesmo caminho. Todas estavam indo para o mesmo evento. Casamento. Todas.
Vocês estão me entendendo? Só que umas se prepararam. Então estamos todas, minhas irmãs, no mesmo caminho. Seguindo o mesmo Jesus. Seguindo o mesmo Deus. Aqui, as 10 virgens representam o mundo como um todo. Todos estão no mesmo barco, todos estamos no mesmo caminho. O casamento é um evento que vai vir para todos. Queiram eles ou não. Quem esteja esperando ou não. Vai vir para todos. Porque vai ser anunciado. E aí? Nós estamos no mesmo barco, no mesmo caminho. Só que, minhas irmãs, ainda dá tempo. Porque o anúncio ainda não foi dado. Mas quando ele estiver, quando ele vir, aí, minhas irmãs, não dá tempo de se preparar, não. Então a hora é agora. A hora é agora, de se preparar é agora, é hoje. Ah, mas eu tô esperando o filho se converter. Minha irmã, pelo amor de Deus. Tu se converte e ora pela vida desse menino. Mas tu mantém a tua vasilha acesa. Ah, eu tô esperando. Se meu esposo não for, eu não vou. Minha irmã, tenha misericórdia de você mesma. Que o Senhor terá misericórdia desta casa. Ah, eu só vou quando eu tiver feito isso. Eu só vou quando eu tiver um cargo melhor no meu emprego, ou quando eu tiver uma porta de emprego, ou quando eu sair desse emprego, ou quando eu mudar de emprego. Ou não, só vou quando... Mano, fica dando muita desculpa não, meu irmão, porque não é tempo mais não. O tempo é agora, é agora, é agora. Tem que se preparar, minha irmã, agora. Você que está me ouvindo, esta palavra brota no meu coração. Se prepare agora. Se tiver que renunciar, minha irmã, renuncie agora. Tiver que se humilhe agora, busque agora. Mantenha sua lamparina acesa. Persevere, minha irmã, em oração. Persevere em busca ao Senhor e pede constantemente: Espírito Santo, não saia da minha vida. Espírito Santo, não saia de mim. Espírito Santo, continua ao meu lado. Espírito Santo, porque o sono vai vir, Espírito Santo. O sono vai vir, Jesus, mas eu quero manter a minha reserva. Eu preciso manter o meu azeite. Eu preciso manter, Espírito Santo, então me ajude, me capacita. Só perseveramos e conseguimos na oração. Jesus disse assim: vigiai e orai. A palavra vem primeiro, vigiai. Temos que manter vigilantes no que falar, no que ouvir. Se não edifica, não fale. Se não edifique, não ouve, não plante no seu coração. Se não vem da parte de Deus, tire da sua vida. Comece a filtrar o que vem do Senhor para a sua vida. Não acredite. Aqui Jesus está falando no capítulo 24. Separe um momento para o Senhor e ore e leia essa palavra. Você vai ver falsos mestres. Jesus diz: cuidado, que ninguém os engane. Cuidado com o que você escuta. Para que você pede conselhos. Cuidado. A sua resposta está na Bíblia, na palavra de Deus. Busque pessoas que busquem a Deus. Cuidado, minhas irmãs, é tempo de vigilância. Vigiem. Se não edifica, a irmã do lado, não fale, não abre a boca. Vamos orar. Vamos vigiar e vamos orar. Temos que manter alerta. Jesus disse assim: se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria roubar sua casa, ele ficaria à espreita. Tá certo? Então temos que estar todos no momento, porque a gente não sabe que hora que ele vai vir, que momento que ele vai vir. Então é preciso estar preparadas a todo o momento. Constante preparadas. Em constante preparação. Temos que ter reserva. Reserva. Se reserve, se concede, minha irmã, em santidade. Ore e busque ao Senhor, que o Senhor nos concederá a vitória. E participaremos do grande banquete. Então esse foi o devocional de hoje. Compartilhe, comente, se inscreva no canal para você não perder o restante dessa série. E que o Senhor venha alimentar a sua vida desta palavra, que você venha despertar para viver o melhor de Deus. Desperte e busque ao Senhor. Ao finalizar este devocional, ore ao Senhor. Tire um momento de oração, de louvores ao Senhor. Não esqueça de buscar a Ele. Busque Ele intensamente. Que Deus restaure sua essência e que Ele te levante para você viver os propósitos que Ele preparou para a sua vida.